Olá, meus amados, que bom estar com vocês novamente na Mira da Saúde. Ótima semana, né? Começamos bem. A chuva, como tem chovido bem aqui e as plantas reagem de uma forma extraordinária. E esta semana a gente colheu uma jaca da Malásia, uma jaca que pesou por volta de 30 quilos. Grande mesmo. Por dentro a polpa amarela, doce, jaca dura. Graças a tanta chuva, né? E o nosso bom Deus está concedendo chuva, sol, totalmente gratuito, e nós colhemos resultados maravilhosos que nosso bom Deus faz a cada momento. E hoje vamos trazer um assunto, talvez uma continuação da semana passada sobre a vida eterna, mas primeiramente quero apresentar sobre a célula que compõe nosso organismo. Segundo os pesquisadores, eles notaram uma coisa bem interessante. Vamos aqui na tela. Aqui, essa é da revista Scientific American. Aqui está dizendo os dizeres aqui. Células saudáveis podem dividir não mais que 70 vezes. O que quer dizer isto? Toda célula normal tem sua função. Depois de fazer sua função, então chega na sua velhice cada célula. E esta célula que terminou de fazer sua função, antes de morrer, ela divide. Esse processo de divisão chama-se mitose. Da célula filha para poder continuar fazendo. E assim, 70 vezes dividindo. Quando chegar na 70ª vezes, não divide mais. E aí, todo o ser, então, vem o seu fim, que chama-se morte. Algumas pessoas vivem mais tempo, outras não. Isso por causa de células dividem mais rápido quando agride. Por isso que as pessoas bastante estressadas, que sofrem de estresse, pressões e dificuldades e realmente desgasta muito, então envelhecimento é acelerado e a morte também se acelera. Em relação à doença é a mesma coisa. Então, permitir que células façam sua função como está programado é coisa impressionante. Esta morte da célula está programada. Que maravilha, né? Todos nós, um dia, temos fim, porque já está programada. E como que isso acontece ao nível da célula? Entender pouco mais sobre este assunto é interessante. Embora, para quem não interesse, não tem tanta graça, mas como que eu procuro saber mais as coisas, é bem interessante entender sobre este assunto. Deixa eu mostrar aqui sobre isto. Você também vai ter aumento de conhecimento, embora não é um conhecimento essencial, necessário, sobre cromossomo. Você sabe que dentro da célula tem
23 pares de cromossomos. E cada cromossomo, e nas duas pontas, tem esta parte verde, que se chama telômero, né, em português, em telômero. E célula adulta, cada vez que divide, cada telômero desgruda, cai fora. E assim vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando termina todos os telômeros, porque dividiu 70 vezes, então a célula entra em senescência, quer dizer, disfunção completa e a morte. E aqui está mostrando uma coisa bem interessante. Cada vez que a célula divide, telômero deveria desaparecer, cair, diminuir cada vez mais os telômeros. Mas no caso de célula cancerosa, por causa desta enzima telomerase, esta enzima faz com que telômero já partido, já separado, volta a seu lugar original, gruda de novo. Isto é, mesmo com a divisão da célula, mitose, telômero diminui, cai, mas esta enzima traz de volta, gruda de novo. Então, mesmo com as divisões celulares, nunca diminui telômero, por causa vem este termo, a imortalidade da célula. Só que neste mundo, neste ambiente, quando torna-se célula imortal, esta célula é cancerosa. Quer dizer, o câncer continua para sempre, célula eterna. Só que quando a célula cancerosa multiplica, chega um momento que entra uma desarmonia, desequilíbrio, que células normais não conseguem fazer mais suas funções normais devido ao aumento de tamanho de células cancerosas, população de células cancerosas, perdendo a função de um órgão. Então, restante do organismo não consegue sobreviver, por isso que vem a morte. Mas célula em si é célula imortal, a célula cancerosa. Que coisa, tudo isso está programado. Quando eu vejo estas programações, vem na minha mente aquela vida eterna está programada para você e para mim. Isso é uma maravilha. A vida eterna está programada. Queira ou não queira, já está programada. Assim que um ser humano venha a existir neste mundo, a vida eterna está programada. Em outras palavras, na Bíblia, o verdadeiro livro da ciência diz que no livro da vida, lá no céu, o Criador, quando fez existir Jae-myung-gyu, no dia 24 de junho de 1956, meu nome já está registrado. Certamente não como Jae-myung-gyu, porque quando eu estiver lá no céu, então eu vou ter um novo nome. Um nome que não tem nada a ver com a vida mortal deste mundo.
Isso é uma maravilha. Seu nome, meu nome, já estão registrados lá no céu, no livro da vida. Por quê? Vida eterna está programada. E isso nós podemos ver em nosso organismo. A restauração das células danificadas está programada. Por causa disto, a cura da doença já está programada. Se você agredir ou não sua célula, a restauração, a cura já está programada. Quando você entende disso e vem a acreditar nisto, nesta verdade, e você começa a fazer escolhas. Uau! Meu Criador já me programou para eu ter vida eterna. Meu Criador já me programou para eu ser curado. Se seu coração for tocado pelo Espírito Santo, quando você ouve o que o Espírito Santo, o Criador, fala, então você vai ter este poder para não querer agredir, danificar, destruir a si mesmo. Isso é uma maravilha. Não é que você precisa fazer um tremendo esforço, por exemplo, deixa de fumar, deixa de beber bebidas alcoólicas, ou dormir tarde, ou água colorida, ou odiar, ter raiva. Todas essas naturezas que levam para a morte, tudo isto nós vamos ter aversão. Por quê? Estamos programados para experimentar, desfrutar e exercer o amor incondicional, que é o princípio do reino de Deus. Está programado para nós vivermos assim. Só que, como a nossa natureza deste mundo está tão arraigada em nós, nós achamos que é impossível de mudar, transformar, e acha que precisa fazer muito esforço para deixar de fazer algumas coisas ruins, ou para poder comer alimento que turma fala, né? Alimento saudável, não tem sabor, não tem gosto, isso é um sacrifício. Não é bem assim. Aquilo que eu gostava anteriormente torna-se tão simples de deixar, porque aquilo não é para a vida, porque mudou a natureza. Então, isso que nós queremos verificar no verdadeiro livro da ciência, que promove a vida. O livro no Novo Testamento, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Então, o livro Efésios, capítulo 2, desde verso 1, vamos acompanhar. Verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja só, como é que o apóstolo Paulo está considerando a pessoa que está
em delitos e nos pecados, mortos. Como que uma pessoa morta pode voltar a viver? Única forma é que alguém dê a vida, porque o morto mesmo não tem nenhuma capacidade para gerar a vida ou dar vida a si mesmo. Tanto para Lázaro, tanto para a filha do Jairo, simplesmente Jesus deu a vida. E assim houve ressurreição. Então, para você e para mim, Deus nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Isso é uma maravilha, meus amados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo. Nós vivíamos assim, né? Não importa se eu nasci no lar adventista ou não, porque uma criança não entende nada disto, né? Que Deus me deu a vida, né? Todos nós vivíamos assim, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus ressuscitou Jesus, não foi? Vocês estão lembrados, né? É um acontecimento histórico por volta de 2000 anos atrás. Deus ressuscitou Jesus. Jesus, que estava completamente morto por causa de nossos pecados, e assim, com a vida que Deus deu para Cristo, Jesus, nós também temos a vida. Isso é uma maravilha. Esta é uma ciência verdadeira. Nós mesmos não temos a vida, mas Deus deu a vida para Jesus Cristo, quem morreu por causa dos nossos pecados, por causa da nossa morte. Jesus morreu. Por que disso, hein? Por causa que Deus nos ama. Qual é o resultado de nos amar? Dar 100% de liberdade. 100% de liberdade. Para quê? Para que você possa escolher. Se você escolher a morte, você vai morrer. Se você escolher a vida, você vai viver. Porque você fez a
própria escolha de vontade livre, você será feliz. Independente de escolher ou a morte ou a vida, você vai ser feliz. Naturalmente, a felicidade que você verdadeiramente busca, se você escolher a morte, aquela felicidade acaba na hora. Agora, se você escolher a vida, esta felicidade você vai ter oportunidades inacabáveis para desfrutar da felicidade e você vai agradecer eternamente por aquele que deu esta oportunidade de você escolher. Por causa disto, a nossa gratidão será eterna, sempre agradecendo, jamais reclamar, porque nós que escolhemos por causa da revelação, por causa das evidências que Deus nos concedeu. Eu creio isso é uma coisa extraordinária. Eu realmente agradeço esta verdade. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Deus não nos deu a vida separado de Cristo. Em outras palavras, Deus nos deu vida em Jesus Cristo. Nós temos a vida única e exclusivamente em Jesus Cristo. Por isso que Jesus em João capítulo 15 fala assim: permanecei em mim. E ele dá uma parábola. Aqui tem uma videira. A videira tem vários ramos. Aí então ele compara. Eu sou a videira, vocês são ramos. Estar junto. Aliás, aquela videira que tem raízes, né, aquele tronco principal que está ligado com as raízes, depois vem vários galhos ou ramos. Cada ramo é cada um de nós. Mas sem tronco, sem videira, nenhum ramo terá própria vida. Porque ramo que não esteja ligado com a videira não tem sua vida própria. Então, permanecer em Cristo, ou seja, estar em Jesus Cristo, é condição, como que diria, sine qua non, assim que fala, é uma essência de que você precisa estar ligado com a videira para dizer que eu sou ramo da videira e eu frutifico por eu estar ligado na videira. Isso é uma maravilha. Isso faz com que jamais nós vamos vangloriar. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho minha vida porque eu só como comida saudável, comida orgânica. Eu não como glúten. Sei lá, tem tantas regras ou tantos conhecimentos falsos que as pessoas vangloriam. Eu tenho saúde porque eu faço exercício, alongamento, tomo só água mineral ou a água destilada. Tem gente que prefere a água destilada para ter saúde perfeita, porque a água sem impureza. Enfim,
tanta gente que vangloria de ter saúde por causa dos seus esforços. Sabe que se você não estiver em Jesus Cristo, toda aquela saúde que você está tendo vai ter o fim. E este fim será morte, porque você escolheu a morte. Embora tivesse saúde, você é morto para sempre. Por outro lado, se você escolher a vida, você permanecer em Jesus Cristo, você estiver ligado com a videira, sabe o que acontece? O inimigo pode mandar insetos, pode mandar agressores para este ramo adoecer, folhas adoecerem, sofrer, este ramo sofrer. Mas enquanto você estiver ligado na videira, o pai, que é lavrador ou agricultor, sabe o que pai faz? Cura toda este ramo que está ligado na videira, todo aquele inseto, olha, acaba. Se nós persistirmos, perseverarmos, estar ligado na videira, não importa a situação do ramo, das folhas, mas vai ter vida. O que quer dizer isto? Neste mundo, por causa do poder da morte que ainda tem seu poder para nos atacar, nós podemos ficar doentes. O que quer dizer? Ter doenças, que o mundo fala, quem tem doença é doente. Tem gente que fala assim, olha, eu sou hipertenso, eu sou canceroso, eu tenho câncer, e se considera doente. Mas sabe que quem está ligado na videira pode ter doenças, mas jamais vai considerar que é doente. Uau! Isso é maravilha. Vamos continuar lendo. Vamos continuar. 6. Juntamente com ele nos ressuscitou. Olha só. Você já morreu? Como que pode? Como que Deus ressuscitou você, a mim, mesmo a gente não morrer? Que maravilha, né? Isso é maravilha de Deus nos dar a vida eterna. Aquela morte que nós vamos ter um dia, Deus fala assim, olha, isso não significa absolutamente nada, porque junto com Cristo eu ressuscitei você. Olha, entendimento do apóstolo Paulo. E mais, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está falando tudo como se nós já estivéssemos desfrutando o céu desde aqui já. E isso é verdade e é real. Logo mais, você vai entender disto. Por enquanto, talvez, se eu estiver sentado com Jesus nos lugares celestiais, mas que miséria é esta?
que pobreza, que privação. Tudo isso você pode pensar, que doença, eu estou sofrendo. Mas veja o entendimento do Paulo. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, presente. A fé que você e eu exercemos e que nós desfrutamos a salvação é presente de Deus, e com este presente, com esta fé, sabe como que nós podemos viver? Sentado em Cristo Jesus. Eu vou mostrar um outro verso em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, no verso 21. Esta é a última carta enviada para a igreja de Laodiceia. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha só, ao vencedor, aquele que aceitou a palavra de Cristo, é vencedor. Qual é o privilégio desse vencedor? Sentar junto com Cristo no seu trono. Veja só, quantos vencedores? Incontáveis vencedores. Jesus precisa ser muito fofo para poder receber todos os vencedores. Então seu trono é enorme. Bom, estou raciocinando com o pensamento deste mundo fisicamente, né? Lógico que a palavra de Deus é muito além do espaço e o tempo, que somos limitados. Deus é ilimitado no tempo e no espaço. Mas o que eu quero mostrar é exatamente para o vencedor, qual é o privilégio? Sentar junto com Jesus no seu trono. Isso significa que nós vamos sentar onde que Jesus está? No trono do Pai. Nós vamos sentar no trono do Pai em Jesus Cristo. Você é vencedor? Eu sou vencedor pela fé. Eu não duvido o que Paulo falou. Ele me deu a vida. Eu recebi a vida que Jesus me deu. É uma maravilha. É incomparavelmente melhor você receber a vida que Jesus deu
e não experimentar perdição ou destruição, mas ter vida eterna. João 3,16. Que privilégio eu estar em Cristo, sentado no seu trono, porque Jesus, depois da ressurreição, depois da ascensão, onde ele está? Sentado no trono do Pai. Pai e Jesus é um. Você e eu somos um em Jesus, portanto, um com o Pai. O que quer dizer isto? Como que isso é possível? João, Evangelho segundo João, capítulo 5, o verso 24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha aí que coisa mais simples. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Que coisa mais simples, fácil, rápido. Quando Jesus me diz, não temas. Obrigado, Jesus. Não preciso temar, porque o Senhor me diz para não temar. Eu creio. Não é simples? O que ele diz? Não temas. É uma ordem, não é? Significa que Jesus vai desfazer aquela fonte que deu medo, tirar, afastar e imediatamente clicar seu gen, serotonina, endorfina, dopamina. Pronto. Para quem tem insônia, quando fala não temas, o que significa? Ele vai clicar imediatamente seu gen melatonina para você adormecer. É isto. E eu ouço, não temas. Isso mesmo, obrigado, Senhor. Insônia desaparece. Depressão, tristeza, ódio, raiva, ira, na hora desaparece. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra mais importante que Jesus falou para você e para mim, sabe qual é? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho João, lá na primeira epístola de João, diz o quê? Quem ama seu irmão passou da morte para a vida. Deixa eu mostrar isso, né? 1 João 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque
amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Este amor é o amor incondicional. Eu não vou colocar nenhuma condição para amar o irmão, o meu próximo. Amar aquele que se considera meu inimigo. Eu não o considero meu inimigo, mas ele considera que eu sou inimigo dele e ele acha que também ele é meu inimigo. Mas, mesmo que ele faça tanta miséria, tanto mal para mim, com o poder do Espírito Santo, o que nós fazemos? Amamos os irmãos. E assim, nós experimentamos que passamos da morte para a vida, desfrutar a vida eterna. Meus amados, que vida tão maravilhosa, tão simples, tão fácil. Experimentar a cura de todas as doenças é muito fácil. Isso não quer dizer que nós não teremos doenças. Certamente nós teremos muitas doenças, muitas aflições, mas jamais doentes ou aflitos. Porque Jesus venceu o mundo e Ele nos disse: tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele nos dá o ânimo, faz olhar somente para a vida, amar incondicionalmente meu próximo e desfrutar a vida eterna. Que durante esta semana, a cada momento, vamos pela fé sermos vencedores. Aleluia! Vamos agradecer? Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a fé como presente. Que presente fantástico! Exercer a fé, a plena confiança. Por causa disto, nós podemos viver de real, sentado no trono de Jesus, porque estamos em Jesus, porque nós ouvimos Sua palavra e cremos no Pai que enviou Jesus. Faze-nos sempre escolher estar em Jesus. E neste mundo que o inimigo nos invade, nos prova e tenta, então, Pai, pela fé, lembrar que estamos em Cristo. Se por acaso nós perdemos esta fé, rejeitamos este dom, então ouvir que Cristo está batendo à nossa porta e abrir imediatamente para que Sua promessa, estar conosco, ceando, nos fortalecendo, nos proporcionando a realidade de estar em Jesus Cristo. E assim, ó Pai, mais uma semana nós queremos andar, cada momento, cada dia, vencedores, e lembrar que estamos assentados
junto com Cristo no seu trono. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.